A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, irmãos? Mais uma oportunidade de estar aqui para estudar a palavra do Senhor. Aos amados irmãos que se inscreveram no canal, mais uma vez eu quero agradecer pela grande contribuição. Nesse exato momento, a gente está com 93 inscritos. Amém, irmãos? E os amados irmãos que esse vídeo chegou até você, contribua, se inscreva para a gente poder chegar aos 100 inscritos e posteriormente a gente abrir as lives, né? A gente conversar aqui no ao vivo, né? Os irmãos interagir aqui no canal Som da Trombeta. Amados irmãos, vamos refletir aqui em Apocalipse capítulo 3 e o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15, né? Vai falar da igreja de Laodiceia. E o versículo 15 e o versículo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Até aqui, para não ficar muito longo, né, a nossa conversa, os irmãos que estudam a palavra de Deus sabem que nesse contexto aqui, o João, né, o apóstolo João, ele se encontrava na ilha de Patmos, preso, afligido por causa do Evangelho. E aí Jesus aparece para ele ali de forma glorificada e escreve as 7 cartas, né? As 7 cartas da igreja da Ásia. E Jesus ali vai tratar com cada igreja ali, cada cidade, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia. E interessante que a igreja de Laodiceia, ela ficou por última. Por que a igreja de Laodiceia ela ficou por última? É muito simples. Porque a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias. É a igreja dos nossos dias, né? Podemos ver aí, né, tempos luxuosos, né? Com a preocupação só de arrecadar dinheiro, com a preocupação só dos bens materiais, né? Mas que eu quero frisar aqui, não é somente essa característica do que o texto está falando, né? Interessante que aqui no texto aqui, Jesus ele menciona 3 tipos de igreja, né? Muitos pregadores, muitos teólogos, quando eles vão falar nesse texto, pregar nesse texto da igreja de Laodiceia, eles focam muito nessa questão da igreja rica, né? Da igreja ali seja pobre, né, espiritualmente ali, mencionando ela como uma igreja morna. Mas se a gente for ver aqui no texto, interessante que, por isso que eu digo, irmãos, quando a gente vai estudar um texto, vai ler um texto da palavra do Senhor, os versículos bíblicos, a gente tem que atentar muito por detalhes, né? E aqui nesse texto que a gente pode ver um detalhe, que Jesus menciona, além da igreja morna, ele menciona mais dois tipos de igreja, 2 características de igreja, né, podemos dizer assim, que é a quente, perdão, e a igreja fria. Que seria a igreja quente, né? É óbvio que essa questão de ser quente ou frio, né, vai gerar um monte de discussão, um debate, né, para definir o que seria uma igreja quente e uma igreja fria. Ou seja, a igreja quente, vamos falar um pouquinho da igreja quente, é aquela igreja que vive ali o amor de Cristo, né? Tem amor nas obras, tem amor nas almas, né? E é uma igreja que acredita
né? Ali a gente pode ver no meio pentecostal, né, que a gente ainda vê, né, os batismos com o Espírito Santo, como revestimento de fogo, né, como Jesus fala em Atos capítulo 1, no versículo 5, lá em Atos capítulo 2 e o versículo 39, e muitos outros versículos ali que falam, né, sobre as maravilhas e prodígios, né, que a igreja primitiva fazia, né. A gente podemos ver aí que no meio pentecostal a gente ainda vê as curas, os milagres, né, os prodígios, né. Em contrapartida, né, temos aí, né, um grupo, né, dos irmãos que segue uma linha mais calvinista, né, ali da reforma, né, que é as igrejas tradicionais, que já não acreditam muito nessa questão de batismo com o Espírito Santo, não acreditam em curas, milagres, maravilhas. Eles dizem que acreditam, né, mas a gente não vê no meio deles, então eu creio que eles não acreditam, né, porque Jesus fala, né, que os sinais seguirão aqueles que creem. Então você não conhece porque eles não creem, né. O que eu quero dizer, irmãos, trazer essa questão, essa discussão de se quente ou frio. É óbvio também que no meio pentecostal tem muitos irmãos, muitas irmãs que já estão muito frio, né? Já não sente mais a presença de Deus, né? Mas no meio, né, dessa linha aí reformada, né, a gente vê mais, né, essa questão da frieza espiritual, né, do ceticismo, né? Temos que pontuar, né, que no meio dos irmãos reformados, realmente, nesse ponto do estudo da palavra de Deus, eles são bem ricos nessa questão, né, bem instruídos, né, na questão da organização, mas na questão da unção da palavra de Deus é difícil a gente ver, né? Você entrar num trem, pegar um exemplo aqui, você está voltando do trabalho e entrar num trem, no metrô, ou no ônibus, você vê um crente pregando a palavra de Deus, 95% daquele pregador ser um pregador pentecostal. Dificilmente vai ser um crente tradicional, né? Então, a gente podemos ver que existe uma diferença, né? Podemos ver que aqui na Terra tem três tipos de igreja, né? A igreja quente, a fria e a morna, né? A morna que seria... Qual igreja seria a morna, né? Vou falar. Aqui, amado, não tem esse negócio de comigo, pelo menos, de não citar nome, não citar placa de igreja. Podemos ver a universal, né, a mundial, né, plenitude, né, essas igrejas aí ricas, né, essas igrejas aí com vinculadas com a maçonaria, né, mas igrejas com grande, grande e forte o sincretismo religioso no meio dela, né. E a gente podemos entender que a questão da igreja morna é que ela não é salva. É isso que Jesus está aqui se preocupando, né? A pessoa ser um crente frio ou, ou frio ou quente, né? O importante é que ele é salvo, né? Mas a preocupação de Jesus aqui é da igreja morna, porque ele chama a igreja morna de desgraçada. E o que significa isso? Que a igreja morna, uma igreja desgraçada, é uma igreja que não tem salvação. Então, a preocupação de Jesus aqui é de salvar essa igreja, né, que